Olá! Recebam as boas-vindas do Cotidianamente, este programa da TV Cidade, canal 14 da NET, que traz informações sobre como você pode cuidar da sua saúde mental fora do consultório do seu psicólogo, do seu terapeuta, do seu psiquiatra. Por quê? Porque saúde mental é uma construção coletiva. Eu sou Ana Bononi, eu sou psicóloga, eu sou instrutora de Mindfulness. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, o meu cabelo está curto no momento, uso óculos e hoje eu estou vestindo uma sapatilha dourada, uma saia bege e uma blusinha de ombros de fora, xadrezinha com branco e preto e acessórios, a maioria em prata, mas também douradas. E hoje eu trago para vocês uma pessoa muito querida minha, aliás eu gosto de todo mundo, né? Não trago alguém aqui que eu não gosto, eu amo. Mas esse eu tenho um carinho muito especial pelo Lucas, tá? Lucas Lisot, uma pessoa que eu conheci dentro dos rituais de ayahuasca e que hoje, depois de passado alguns anos, ele divide comigo uma sala de atendimentos. Então, muito boas-vindas nossas ao Lucas, e eu não vou contar como que ele contribui para a saúde mental das pessoas. Vou deixar para o Lucas contar para a gente. Lucas, bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Olá a todos. Então, meu nome é Lucas Lisot, Lucas Lisotti para quem não é muito do francês. Eu sou um homem branco, tenho um cabelo bem curtinho, um óculos redondo, tô com uma blusa de botões com uma estampa de dragão, numa tonalidade acinzentada, uma bermuda jeans preta e um tênis marrom com sola branca. Ele é a cara do Nando Reis. Pois é, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas tudo bem, vai do modo de interpretar. Bom, e uma aproximação, né? Fisicamente parecido com o Nando Reis e ambos são músicos. Pois é, a minha função a nível de saúde mental, né? Eu trabalho há quase 7 anos como psicoterapeuta, iniciei nessa parte mais holística, e agora estou saindo um pouco desse mundo mais metafísico, energético, espiritual, e estou trabalhando também com esse processo da psicoterapia integral, que tem essas visões um pouco mais científicas, e trago um pouco de filosofia, um pouco de ciência, neurociência, a integralidade do ser como um todo, e de certa forma está tudo relacionado com a saúde mental. Também tenho essa veia com a música desde bem pequenininho. Tive banda, depois parei, abandonei a música por muito tempo, que é algo que acontece muito com os músicos, né? A gente é meio que às vezes uma relação de amor e ódio, e vem as frustrações e coisas do ego, e a gente vai se trabalhando e vê que nunca foi a música e sempre foi a gente, e não estava muito bem lidando com o momento. E depois desse processo de se entender, de evoluir, de estudar, seja passando com algumas experiências com ayahuasca, seja cursos, se trabalhando, indo em psicólogo também quando precisava, a música voltou, então eu comecei a estudar ela de uma forma não tão erudita ou nem tão tradicional, e sim estudando ela de uma forma mais curativa, né? Então achei alguns cursos a nível de terapia mesmo. Tem um senhor que é o Peter Hess, que é um alemão que desenvolveu um método que hoje é aplicado em hospitais para pré- e pós-cirúrgico e diversas outras recuperações. E é essa terapia que é a vibroacústica, mais conhecida lá na Europa, mas quem sabe devagarinho ela vai se disseminando aqui no Brasil também. Então tem esse lado de saúde mental que a música também tem essa prestação de serviço. Será que você poderia dizer que você é um músico-terapeuta? Sim. Obrigado por resumir. É isso. E Lucas, olha só, explica um pouco pra gente, porque realmente assim, eu já passei pela experiência com você em grupo, né? Mas não a individual, né? Certo. Não aquela da massagem sonora, né? E isso é um conceito bastante novo, eu acho, até como você está dizendo, né? Bastante novo ainda, né? Como funciona isso? Como é que você trabalha com isso? Eu diria que é como se fosse um revival, assim, porque se a gente for olhar o processo de construção desses instrumentos, e principalmente a taça, o gongo, que é usado dentro dessa massagem, seja ela individual ou seja ela em grupo, tem
milhares de anos. Então é como se agora a gente estivesse resgatando algo que foi meio que esquecido no tempo, né? Então vejo esse trabalho do Peter Hess como um resgate, mas também uma atualização desse processo, porque você escuta esses sons e tu coloca em YouTubes da vida, tu vai escutar, tem tigela tibetana, tem taça disso, tem taça de meditação e etc. E esses sons, a gente, só por fechar os olhos e permitir que não só os ouvidos escutem, mas o corpo inteiro absorva, né? A gente já sente que tem algo que mexe, que acalma, que dá um frescor mental, né? Uhum. E esse trabalho dele foi levar e fazer estudos dentro de laboratório, com ressonâncias e etc. E aí tem vários estudos, esses papers que eles falam, né? Falando lá, eu não me atrevo muito porque eu não sei ler alemão, né? Uma coisa inglesa aí dá pra matar no peito. Mas tem diversos estudos já que mostram, né? E como funciona? Em grupo é como se fosse eu tenho chamado de jornada sonora, né? Porque é construído quase que uma montanha-russa sonora entre altos e baixos, momentos mais calmos, que a gente dá quase vontade de tirar um soninho, e momentos mais intensos para que a gente tenha a oportunidade de botar conteúdos internos nossos para fora, né? E a massagem individual, aí ela é mais profunda ainda, né? Porque não tem uma pessoa que não relata um relaxamento por completo quando finaliza, principalmente mental. É como se os sentidos ficassem mais aguçados, assim. Então a nossa escuta fica muito mais precisa, a mente fica limpa, né? O nosso contato com o corpo fica diferente. Dentro de uma massagem, as taças vão em cima do corpo. Então a gente consegue tratar questões físicas, relembrando do corpo como que ele pode vibrar, como ele pode funcionar, né? Eu tenho um problema na minha perna direita, seja psicossomático, seja o que for, né? Quando eu recebo vibrações, e essas taças é quase como se fosse um diapasão que tu afina um piano, né? Eu levo através de uma nota eu consigo, daquela nota que eu afino no piano, eu consigo afinar todas as outras. Eu vou tocando isso no corpo e o corpo relembra que pode funcionar com essa vibração, né? A gente não precisa entrar em coisas muito metafísicas e quânticas, né? Mas é tudo uma questão de vibração que o corpo acaba sentindo ou permanecendo dentro desse contexto, né? Então a gente pode tratar o corpo físico relembrando ele, como vibrar, né? Então eu posso, de uma área saudável, ir encaminhando através dessas ondas sonoras que, infelizmente, eu esqueci as taças, poderia mostrar aqui, né? Sim, combinado é que ele ia trazer as taças tibetanas pra gente ver. A gente vai ter que chamar ele pra próxima. Fica para uma segunda parte, né? Então eu consigo relembrar, através de uma parte saudável do corpo, como ele pode vibrar, como ele pode funcionar. Da mesma forma, o contrário acontece, uma parte doente do corpo vai contaminando outras partes também, né? E aí tem as questões emocionais, mentais, essas outras camadas que somos constituídos. Então é como se fosse uma massagem onde não é só a parte mais exterior da pele e músculos que recebem, como se fosse uma massagem tradicional, né? Mas como o nosso corpo é praticamente total água, né? E a água conduz melhor o som do que o ar, conforme a gente vai recebendo vibrações sonoras e etc. Isso passa por todo o corpo. Então a massagem massageia órgãos, ossos, tecidos, células, transpassa a gente e pega, né, para quem acredita, esses corpos mais sutis, metafísicos, esses corpos sutis, né, corpo duplo etérico, o corpo emocional, o corpo mental inferior, etc. Então acaba sendo uma experiência bem profunda, onde a gente pode trabalhar desde uma questão bem focada então com saúde mental. Então eu tenho muita ansiedade, eu tenho alguma compulsão, eu penso demais, eu tô com a cabeça em algum lugar, ou tô com um trauma. A gente trabalha num processo de relaxamento, então a gente não vai fazer uma massagem que vá deixar a pessoa mais energizada do que ela já está. Então a gente vai acalmar a fera da mente ali, os elefantes, os macaquinhos vão ser acalmados,
alguém que está muito desvitalizado, a gente vai trazer esse vigor através de uma massagem um pouco mais efetiva. E trata como se fosse feita uma anamnese. A gente consegue fazer um trabalho bem completo e profundo com uma massagem só. Olha só que legal. Deixa eu ver se eu entendi assim, ó. Por exemplo, da minha perna está saudável. Ela tem uma vibração. O meu joelho está doente. Ou ele vibra diferente, ou talvez nem tenha mais essa vibração. Aí tu bota a taça e ele vai lembrando que... Isso. Tipo, essa da perna é como se fosse subindo para cá de uma e vai parte mudando saudável. Essa para a parte que está doente. Isso aí. Isso. Eu tenho... É quase como se fossem milagres, a gente não consegue explicar. Eu tenho um caso que eu conto, e pode ser rápido, só para exemplificar, né? Eu atendi uma vez uma pessoa, ela tinha tido o primeiro parto dela, né? E essa mulher relatava muita dor no ilíaco esquerdo, desde que ela deu à luz, parto normal. E ela ficou um ano indo pra lá, indo pra cá, e raio-x, e quiropraxia, e fisioterapia, e nada. E eu disse, quer tentar algo diferente? Eu tava meio que recém começando, precisava de cobaias, aquela coisa de ficar articulando com pessoas para serem atendidas. Eu fiz a massagem nela, conversei com ela no dia seguinte. Eu não, então, coloco as taças em cima do local enfermo, né? A gente trabalha na distância, mas teve um momento que eu disse, bom, vou fazer como vem as intuições também, né? E a gente foi, então, trabalhando do lado direito para o lado esquerdo do corpo e como se fosse espelhando essa saúde daqui para lá, né? Ela disse que no dia seguinte... Boa palavra, espelhando. Ela disse que no dia seguinte ela acordou com a dor no outro ilíaco. E ela disse, cara, não sei o que aconteceu, um ano com a dor aqui, e no outro dia sumiu. Então, acredite quem quiser, né? São esses mistérios, assim, né? Porque isso acontece com questões até médicas, né? Algum médico diz, não tem mais o que fazer, a pessoa se cura do nada, ou nem faz certo tratamento, então tem coisas que a gente não precisa explicar. E isso são coisas que estão bem polêmicas dentro da ciência, né? Porque há um lado que fala que isso não tem uma comprovação científica, outro lado que diz que tem. Aí o questionamento é sobre qual foi o método né? E aí vem o médico e diz assim, não sei o que tu fez, mas só continua fazendo o que tá dando certo. Então, Lucas, quando eu estudava crianças, bebês e crianças, eu adorava François Doutor. Nossa, François Doutor... Não conheço. Ela foi discípula de Lacan, né? E ela trabalhava com bebês e crianças, e ela que introduz essa questão de você conversar com a criança como se fosse com um adulto, explicando o que está acontecendo. Mesmo bebezinho. Isso que faz todo sentido. Mesmo bebezinho, sabe? De você chegar e dizer, tá acontecendo isso assim, assim, assim. Né? Então ela tem relatos, assim, por exemplo, de crianças, porque... Isso que eu estou falando, ela era o trabalho dela na década de 50, não sei se na França ainda é assim, mas no tempo ali em que ela era viva, né? Então, assim, eu acho que ela morreu em meados de 70, ela canta também, bom, não importa, né? Não é sobre isso. Então, assim, ela disse que lá na França era muito assim, se você... A mãe ia ter um bebê, mas ela não queria ficar com este bebê, ela paria, deixava a criança no hospital e ia embora. E a criança ficava 3 meses nesse hospital. Certo. Para o tempo da mãe mudar de ideia e voltar, né? Se não acontecesse, então aí a criança era encaminhada para adoção e tudo. Então, assim, eu tenho relatos tanto da doutor quanto da Myriam Seger, que é uma das discípulas dela e que ainda é viva, né? Uma pessoa, uma sumidade, assim, ela tem um livro maravilhoso chamado Se os Bebês Falassem, né? E que elas conversam, então, com esses recém-nascidos. Entende? Dando a eles, conversando e falando com eles a respeito do que está acontecendo, né? E aí a François conta que ela foi uma vez relatar esses casos, né? E existe evoluções da criança em relação a isso. E ela foi num congresso médico falar sobre isso. E aí os médicos... Ainda mais na década de 50, e uma mulher, pensa, né? Uma mulher. E aí eles perguntaram para ela assim, e como você sabe que isso funciona? E ela respondeu assim, eu não tenho a menor ideia, eu só sei que funciona. Pois é, mas corajosa, né? Mas faz muito sentido, porque às vezes a comprovação científica parece que tem que ser algo
super estudado, com investimento, mas se a gente começa eu não tenho, é só minha opinião, mas se a gente vai olhando, eu fiz isso aqui e deu certo, e eu fiz isso aqui e deu certo, e eu fiz a mesma coisa e deu certo, eu estou colhendo dados que é um estudo meio empírico, mas é científico também, né? Estou comprovando que esse método está funcionando, né? É o que faz o Dr. Joe Dispenza, né? Porque ele reúne nos seminários dele, ele traz médicos, enfermeiros, ressonâncias magnéticas, eletrodos e tudo. Olha que confusão. E ele pega o Lucas lá e bota lá, Lucas, agora tu vai fazer minhas meditações aqui, né? Entende? Então, eu entendo que a gente está numa linha que nós estamos transcendendo certas coisas, podem ser descobertas, né? Sim, finalmente. E Lucas, eu tenho uma coisa assim, por exemplo, assim, às vezes quando eu vejo as pessoas criticarem demais aquilo que ainda não tem uma comprovação científica, eu lembro da época, né, que tinha um amigo meu que ele disse que era a Terra que girava ao redor do Sol e não ao contrário. Sou antiga, né? Um amigo meu, né? Parceirão. E aí, para não morrer, ele teve que dizer, tá bom, é o Sol que gira ao redor da Terra, tá, legal. E hoje a gente acha ridículo se alguém acha isso. A história se repetindo, né? assim, né? E aí, quando a ciência tenta se renovar, também vem a crítica. É claro que o processo científico ele é longo, né? Ele não é curto. A nossa evolução é muito devagar. É muito lenta, né? E aí, o que a gente vai fazer? Vai respeitar o ritmo, né? Porque é um coletivo gigantesco que tem que ser, aos poucos, atualizado, assim. E nunca vai ser do dia para noite, né? Não vai, ainda mais com resistências também, né? E eu digo que tem uma linha, porque tem um lado da onde a gente deve, eu acho até, se abrir para novas possibilidades. Não sei se você viu, recentemente eles fizeram um estudo, cientistas fizeram um estudo de que o cérebro de uma pessoa que se diz médium tem um funcionamento diferente de quem se diz não médium. Certo. Tu viu sobre isso? Não. Nossa, surgiu em vários jornais isso, né? E eu vi uma análise de 2 professores que são muito ligados a essa área, né, das evidências, e que eles falaram assim, o estudo está perfeito. O estudo está muito bem feito. A parte que o ser humano distorce um pouco é que eles não estão dizendo ali que a mediunidade existe. Eles estão dizendo que pessoas que se dizem médiums têm um desenvolvimento neuronal diferente das que se dizem não. E aí, quando eu escutei isso dele, eu pensei assim, porque aquela que se diz não quer dizer que ela não é médium. Claro. E assim como muitas pessoas que não são médiums e se dizem que são. Sim. Então, assim, o estudo ele está nessa parte, né? Não, mas é muito interessante. É que agora tu me falou isso, já me vem um monte de coisa, assim... Porque são questões da gente assumir e se reconhecer aquilo, né? É a mesma coisa, é um processo da gente aprender. Então eu fiquei estudando, foi a primeira vez que eu mais acompanhei umas Olimpíadas que foram essa da França, né? Por ter um horário um pouco mais flexível, né? Não, é liso. É verdade, Deus vai ter passado. Aí se tu não assistisse. E aí eu fiquei... entrando naquelas experiências, né, e pensando como que aqueles atletas de altíssimo rendimento funcionavam, né? Então, se eu fico tentando modelar, entender e assimilar e cerebralmente funcionar daquela forma, eu estou ativando coisas, assim, a ciência já fala disso também, né? Então, se um médium se assume e se vê daquilo e deixa espaço para aquilo acontecer, alguma coisa vai acontecer na própria fisiologia, no corpo todo. Sim, né? Isso já é comprovado cientificamente. A tua mente, ela não sabe se aquilo que você está pensando é real ou é imaginado. Ele não diz assim, vai lá, o Lucas está só fingindo que ele é um atleta. Não. Mas alguma coisa acontece. Ele ativa as mesmas áreas cerebrais. Alguma coisa acontece. Se a gente for ver, certos, eu não sou uma pessoa super estudada nessas questões mais de neurociência, assim, mas tem tantas descobertas sendo feitas recentemente a nível de como funciona a mente, da plasticidade do cérebro, de como a gente pode, aos poucos, ir se moldando e de repente,
atualizar sistema límbico e coisas assim, de não precisar ser tão mais emocional, poder ter uma racionalidade diferente. A não ser que tu seja canceriano, não tem solução. Não, eu vou mostrar para os cancerianos, eu vou mostrar que é possível. Ele é canceriano, tá? Eu poderia aqui entrar num chororô e dizer que sou super canceriano, porque tem um monte de coisa canceriana, né? Mas... Porque se ele traz ele chororô, ele é canceriano. Sim, eu já estou sendo, né? Mas eu estou desaprendendo a me desvincular deste drama. Entendi. E Lucas, e olha só, a gente voltando um pouco atrás, né, quando eu falei do Dispenza, e o que ele prova nesses... Por que ele traz equipamentos médicos e tudo mais para dentro dos seminários dele? Porque as pessoas vão se curando dentro dos processos lá com ele. E ele não quer só dizer que nem a doutor, sei lá, só sei que funciona. Sim, eu tipo um guru local. Ele tá lá, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aconteceu assim, aconteceu com ele, né? Perfeito. Não, perfeito, porque assim a gente agrada todo mundo, né? Quem tá ali, vivencia, sente, acredita, ou que realmente lê um livro dele, que nem eu tô fazendo agora, né? Tô conhecendo ele, de fato, e a gente vê... Tu não precisa ser convencido, tu vai lendo, aquilo reverbera contigo e tu percebe que tá tudo certo. Mas sempre vai ter as pessoas mais céticas ou totalmente incrédulos que estão lá do outro lado do extremismo, assim. Tem os crentes fanáticos, que também todo extremismo é esquisito, né? E tem quem não, mas pode... Talvez nem se Jesus aparecer assim na frente dele, ele não vai acreditar que é Jesus, né? Então a gente vai provando as coisas, porque... tem estudos mostrando o cérebro de monges meditando, e aí tu vê que a coisa acontece, a saúde mental acontece dentro da meditação. Então a gente está, quem sabe, dando não é nem um salto, assim, mas é uma construção que eu acredito muito e quero ter essa esperança e continuar confiante de que a gente vai voltar a fazer o que foi separado lá atrás, onde ciência e espiritualidade, filosofia, arte, estava tudo meio que assim, hoje somos best friends, a gente não precisa ser inimigo, nunca precisou ser, né? Porque existem diversas sustentações que se dão ali, né? Filosofia, arte, ciência, espiritualidade, natureza... talvez seja tudo uma coisa só, né? E só que são desmembrações diferentes, né? Não sei se eu viajei demais aqui no papo. Eu estava lembrando que esse final de semana eu assisti aquela minissérie da Netflix, Vinagre de Maçã. Não, tô por fora das atualizações. Tu vai ter que assistir, tá? Gosto de Vinagre porque são duas influencers australianas, é uma história verídica, tá? Duas influencers australianas, que uma começa a trazer para o perfil dela o seu diagnóstico de câncer, tá? Que a orientação médica é que ela deveria amputar o braço para que esse câncer não se espalhasse, e ela se recusa a fazer isso e vai buscar métodos alternativos. E tem a outra que, na verdade, ela não tem câncer, mas ela mente que tem. Mente que tem e que usou métodos alternativos que estão mantendo ela viva, Então essa série ela levanta muito essa questão, e eu fiquei muito pensativa durante muito tempo, sabe, porque assim tem o lado de que tem uma ciência boa que prova tratamentos, né, orientados por médicos e que real levam pessoas ao câncer. Hoje o câncer não é mais aquela doença que tem câncer, logo vai morrer. Por que isso não é mais assim? Porque a ciência evoluiu, a ciência estudou. E tem o outro lado do alternativo, que nem todo alternativo realmente é algo que a François Doutor possa dizer. Sei lá, só sei que funciona. Porque a coisa realmente não funciona. Então eles mostram esses dois lados ali durante toda a série. Tem outros casos de pessoas com câncer que vão aparecendo ali na história. Inclusive tem uma parte sobre uma delas que vai para uma comunidade de ayahuasca no Peru. Já estive lá também. É muito legal, cara. É muito legal. Essa parte é muito legal. Foi uma das partes que eu achei melhor. Eu não vou dar spoiler aqui. Tu vai assistir, depois eu vou te dizer depois a gente se conversa. Tu teve a mesma percepção que eu. Perfeito. Mas enfim.
Né? Mas depois nós discutirmos, né? Ciência, não ciência, não ciência, não ciência. Né? Vamos voltar para o musicoterapeuta. Olha a desviada que a gente deu hoje aqui. Tá, né? mas que bom, que bom. É bom não ter roteiros, deixa, Eu adoro deixa isso, né? aquilo que tiver que ser dito, ser dito. É verdade. E Lucas, assim, nós falamos um pouco aqui sobre a taça que você coloca sobre o corpo da pessoa, né? Quantas taças são? Olha, tem uma infinidade. A massagem básica se dá com 3 taças. São taças que são feitas na Índia já, a 5ª geração que está ali fazendo e mantendo aquela tecnologia viva, porque a gente olha só, é uma cumbuquinha linda de metal, que tem 12 metais. Então esses 12 metais reverberam com os metais nossos internos que nós temos, né? E através dessa massagem a gente vai fazendo até um trabalho de autoconhecimento, assim, né? Então às vezes não é só a questão mais física de doença, né? Que é às vezes o que a gente tem que chegar assim bem um termo aqui nosso na capa da gaita, assim, né? Para daí buscar outras formas de ver o mundo, outras formas de se analisar, né? Então já teve pessoas que vieram com contextos de transição muito interessantes, né? E como a gente entra em alfa e teta em poucos minutos durante essa massagem, né, com essas taças, a gente começa a entrar numa percepção muito diferente do que essas ondas beta que a gente está aqui conversando, tentando lembrar de links e coisas para continuar o raciocínio, não se perder, e aí a mente pode dizer, não pode errar, então a gente está numa coisa mais operacional, né? Durante o processo que a pessoa está deitada e está recebendo essa massagem, né, ela entra numa outra... um outro universo à parte, né? Que a gente entra toda noite nesse nosso processo de descanso, que é essas ondas alfa e teta que a gente entra. Tem ondas mais baixas do sono profundo, mas onde a gente sonha em alfa. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que relatam nas jornadas sonoras, que é essa experiência sonora coletiva, né? De sonhar muito. E isso acontece porque tu fica ali durante, às vezes, 1 hora em alfa. Então as pessoas estão ali, elas estão no corpo, tu tá sentindo o corpo, porque vocês podem imaginar tipo a vibração do celular, né? Ela tá em cima da tua mão, ela vibra, mas é uma vibração muito mais forte e muito mais complexa do que só um aparelhinho ali que tá com a sua vibração. São metais que reverberam e ecoam, harmônicos que a gente escuta o som pelo corpo todo. Então é uma experiência profunda, e quando vê a pessoa tá se conectando com esse conteúdo que ela está querendo trabalhar, seja uma transição de carreira, seja a transição que for, seja um problema, quando não é nada muito físico. Tem gente que eu quero me conhecer, e eu queria ver como é o processo de autoconhecimento com essa terapia, com aquela outra. O mundo alternativo, ele é infinito, assim, né? Então a pessoa vai entrando em contato com os conteúdos pessoais dela, e aquilo vai se manifestando de outra forma. Não tem aquela lente muito julgadora e sabotadora do ego que daqui a pouco vai estar querendo interpretar tudo. Os conteúdos vêm é quase como se fosse um sonho, quase como se fosse uma experiência meio onírica, assim. E teve uma pessoa que eu atendi com uma certa sequência, assim, uma pessoa que vinha de fora, perto de Igrejinha, ela vinha, não, de Ivoti. Ela vinha de perto, não lembro o nome da cidade. E ela vinha uma vez por semana aqui em Caxias. E foi muito interessante todo o processo dela, porque desde a primeira massagem ela estava muito tensa. Então a primeira coisa que o processo terapêutico ali fazia era acalmar o corpo. Aí a mente acalmava. E aí ela tinha espaço para entrar em contato com aquele conteúdo. E aí é quase como se fosse um sonho que foi vindo em etapas durante a cena, durante a massagem. A gente conversava um pouco depois para ir integrando tudo aquilo, até que ali pela 5ª, 6ª massagem ela entendi tudo. E aí aquela coisa, como é que se explica? Às vezes vivenciando. Que isso é uma vivência análoga à do ayahuasca? Eu diria que em certo sentido sim. Porque, claro, tem toda uma questão à parte que, se for entrar agora aqui, vai precisar de outro programa, né? Não, por isso, né, gente? Chama ele pro próximo. Eu sou meio falador às vezes.
Mas tem um processo que é a gente entrar em contato com os nossos conteúdos de outra forma, né? A ayahuasca te leva do jeito dela, né? A meditação te leva do jeito dela, o jejum te leva do seu jeito, né? A respiração holotrópica. E isso, a gente olha para algumas questões, entrando na ayahuasca tem as questões mais xamânicas, assim, então tem certos rituais que se faz de dança, que se fica ali dançando, dança dos rabinos, tem, enfim, as religiões já usam isso, né? E que vai te levando para um outro estado, e desse estado que ele não é esse estado ordinário, nossa, é um estado, não vou dizer também extraordinário, porque senão parece que eu posso estar sendo muito romântico, assim, né? Mas a gente... é o que a gente trabalha numa consulta de terapia. A gente tem o nosso problema aqui, tá, mas vamos ver ele de outra forma. Só que aquela outra forma é a pessoa vivenciando aquilo, né? Sentindo as emoções. Quando eu fiz o curso de formação do Peter Hess, né? Foram 8 dias seguidos, ali pelo 4º, 5º dia, teve um dia que eu chorei o dia inteiro, assim, porque a gente ia, imagina, o dia inteiro estudando as taças e tocando e taça, eu já não aguentava mais aquela vibrando, assim, né? E aí conteúdos começaram a vir, né? E aí eu disse, a coisa funciona. E daí eu tentei deixar o ego, não aguento mais, fica de lado, vamos ver o que está acontecendo aqui. E comecei a lembrar de um monte de coisa, né? Curei um monte de coisa durante o próprio curso, então é uma experiência muito profunda, né? E ela não é tão, não sei se invasiva é a palavra, porque a ayahuasca ela é uma machadada na porta, dependendo. Por isso que eu te falei, por isso que eu te falei da mais acessível, da mais democrático, né? Talvez. A holotrópica Sim. foi um meio criado para se replicar a experiência do LSD numa época que não era mais permitido o uso, né? Não lembro o nome do... Stanislav Grof. Isso, ele foi proibido de fazer o estudo e ele Com precisa LSD, dar um jeito ele agora, achou, né? Então por isso que eu perguntei se era análoga, porque de repente Sim. as taças, ela pode provocar o mesmo estado da ayahuasca sem a substância. Sim, tem acessos, eu tive acessos profundos que eu tive com a ayahuasca durante o processo com as taças e o gongo, assim. Mas é muito mais leve, muito mais sutil, assim, mas são experiências que a gente precisa ter, assim, para entender, né? Senão fica uma coisa muito vaga, não, né? Lucas, você vai ter que voltar. Eu tenho um monte de coisa para falar aqui, não dá, olha aí, já passou do horário, né? Daqui a pouco vem o Wagner aí dizendo... Então tá, gente, muito obrigada pro Lucas, né? Obrigada por estar aqui, volta. Sim, me chama, é um prazer então, conversar sobre essas coisas. Tá? Perfeito, obrigado. Então tá bom, até a próximo.